Bom, bom dia a todos. É um prazer estar aqui nessa manhã, nesse evento. É um prazer ali ter a oportunidade de ter ouvido uma parte da palestra, na verdade da metade para frente, do próprio Alexandre Zavalya, que é um amigo, e a cada vez que eu vejo a fala dele e algumas imagens que ele projeta, elas me impressionam e me entusiasmam em relação a algumas das reflexões que eu tenho feito a respeito da profissão jurídica e do futuro da profissão jurídica. Bom, apenas uma primeira correção aqui em relação à coordenação. Como vocês podem ver, o grupo que eu coordenava sofreu um pequeno upgrade, um upgrade super recente. Não somos mais um grupo, não somos mais um grupo recentemente, somos um centro de pesquisa, e isso me permite ali abrir a minha fala, explicando um pouquinho como é que eu estruturei essa conversa de hoje. O grupo que inicialmente nasceu como um grupo de reflexão sobre a relação entre direito e novas tecnologias, ao longo do tempo e ao longo desses 6 anos que foram mencionados aqui, com alguns pesquisadores entre mestrandos, doutorandos, mais recentemente um pós-doutorando com a gente, ele se converteu num centro em razão da centralidade que a tecnologia tem adquirido para se pensar, não apenas o direito, mas para se pensar ali os desdobramentos, as mudanças, as relações de mercado entre diversas organizações jurídicas, desde escritório, departamentos jurídicos, departamentos e órgãos do Poder Judiciário e outros tantos, inclusive da administração pública. Então, no primeiro momento, eu vou apresentar esse centro, explicar um pouquinho a centralidade dele, explicar um projeto que diretamente com o que foi falado aqui na primeira fala, na fala do Alexandre, que é o projeto Tecnologia, Ensino e Profissões. Na verdade, a gente hoje em dia acha que o nome correto seria o Projeto Futuro das Profissões Jurídicas. Eu vou explicar um pouquinho que ferramentas e atividades a gente analisou no escopo desse projeto, entender algumas conclusões importantes aqui para fins do diálogo sobre o impacto de novas tecnologias sobre a profissão jurídica, algumas leituras preliminares dos resultados que a gente vai soltar ali no final do ano e algumas novas estruturas que têm feito parte ali de organizações jurídicas, como, por exemplo, escritórios de advocacia, que foi o nosso foco principal. Bom, deixa eu então já tentar passar aqui. Eu não sei nem para onde eu miro, para ver se... Para cá? Não sei se está funcionando. Você pode passar para mim? Bom, esse fundamentalmente é o centro. Hoje, eu e a professora Marina Pfefferbaum coordenamos o Centro de Ensino e Pesquisa e Inovação e contamos com 15 pesquisadores dedicados ali, praticamente a maior parte deles tempo integral conosco, entre pesquisadores da área técnica. A gente tem lá um pesquisador que é cientista da computação conosco, a gente tem lá pesquisadores da área de relações internacionais, pesquisadores da área jurídica, pesquisadores da área de política científica e tecnológica. E o centro, fundamentalmente, ele é um centro que, por meio das suas atividades de pesquisa, busca refletir como reestruturar o currículo da escola para que nossos alunos de graduação e pós-graduação possam cada vez mais estarem aptos em relação a como eles podem desenvolver projeto, como eles podem entrar dentro de determinadas organizações jurídicas e como eles podem ali se inserir num ambiente de rápida transformação e, ao mesmo tempo, que vai demandar deles uma certa gramática, ali, um certo vocabulário para que eles possam, entender a tecnologia e, 2, tentar também estabelecer como eles podem usar a tecnologia em benefício de a facilitação de determinados processos, em benefício, por exemplo, de obtenção de melhores resultados, de ganhos de eficiência e assim por diante. E eu vou explicar um pouquinho melhor como isso se dá na prática. Bom, a primeira provocação, e eu acho que é uma provocação de um autor que nós não apenas lemos, mas temos ali tido um diálogo direto, até mesmo com ele, que é o Benjamin Barton, no livro Glass Half Full, que é um livro que vai tentar discutir ali
como é que novas tecnologias têm criado desafios no campo jurídico para que o campo jurídico possa se, em alguma medida, refundar, possa ali, em alguma medida, se reestruturar, não apenas no nível organizacional, como eu mencionei há pouco, mas também em relação a que habilidades e competências um profissional da área jurídica vai ter que ter. Uma pergunta muito comum que eu tenho enfrentado, por exemplo, em eventos ali de vestibulandos que querem prestar o vestibular ali para a Escola de Direito de São Paulo, ainda vai existir a profissão jurídica? Eu vou conseguir um emprego? Eu, em alguma medida, estou entrando no mercado que está com seus dias contados, pais dizendo, o que é melhor o meu filho fazer? É melhor eu tentar forçar com que ele consiga dominar ali melhor a matemática e não as disciplinas que ele gosta tão bem, que são disciplinas ali das áreas de humanas, para que ele possa entrar numa faculdade de engenharia, numa faculdade de ciência da computação e assim por diante? E uma das coisas que a gente tem tentado explicar não precisa. E a gente vai buscar entender, a partir dessa minha fala inicial, que tipo de habilidade, pelo menos a partir de projetos que a gente tem desempenhado, nós observamos que estas sim vão ser essenciais para que a gente possa ter um profissional completo que possa fazer parte de equipes multidisciplinares, equipes que, por exemplo, possam ali entender com base em dados, entender com base em outras ferramentas tecnológicas, como entregar uma prestação, como entregar um serviço de maneira não apenas menos custosa, não apenas mais padronizada, mas fundamentalmente uma prestação de serviço de altíssima qualidade. Bom, e a provocação do Benjamin Barton é uma provocação, você pode só voltar, só para eu estabelecer essa provocação geral? Bom, ele vai dizer lá, atividade jurídica mudou em ferramentas, e aí ele vai falar sobre ferramentas de computação, em organizações, estruturas de escritórios, departamentos jurídicos. Contudo, não em formato. O direito pode ter sido a área do conhecimento que menos sofreu alterações desde 1850 até os dias atuais. O mesmo produto, em diversos casos, é vendido e o mesmo serviço é prestado. A prática jurídica é reconhecidamente resistente às mudanças e faculdades de direito permanecem, em boa medida, com suas convicções do século passado. Essa é uma frase que ele coloca logo no início do livro para sinalizar que a mudança não apenas está vindo, como ela está aqui e tentando refletir sobre, será que a gente vai atingir, para além de ter ferramentas e para além de ter novas demandas de gestão e demandas de redução de custos, será que a gente vai atingir um nível em que, no final das contas, o próprio formato do que é entregue vai mudar, mesmo com diversas resistências que a gente é capaz de observar? Pode passar, por favor. Bom, e aí a gente percebe que hoje em dia a gente tem uma porção de novas terminologias que a gente poderia discutir a respeito de, elas se referem a uma tecnologia própria, elas se referem a uma família de tecnologias, elas se referem, por exemplo, a uma metodologia específica e assim por diante. Mas essas palavras estão muito frequentemente na boca das pessoas, são palavras como geração automática de documentos, aprendizado de máquinas, o Alexandre, antes de mim, mencionou de maneira muito categórica, com exemplos práticos interessantíssimos, o uso de robôs e chatbots, um dos projetos que a gente está fazendo hoje também caminha nesse sentido. A gente tem as plataformas online de resolução de conflitos, por exemplo, hoje, algumas soluções em blockchain, diversas discussões sobre criptomoedas, enfim, tudo isso está dentro de um imaginário muito forte de vários tipos de profissionais da área jurídica e de várias pessoas que estão tentando pensar que tecnologias e que impacto a profissão vai sofrer. Então, essas palavras estão muito presentes no nosso dia a dia e a gente vai entender por que elas fazem parte, como elas podem impactar. Uma das coisas que me chamam muita atenção quando a gente vai pensar uma pesquisa que a gente conduziu é a seguinte: quando a gente começa a pensar que impacto a profissão jurídica vai chegar, eu gosto de algumas imagens, eu gosto de alguns exemplos. O CEO de um escritório de advocacia, eu diria, do Brasil, mas eminentemente localizado em São Paulo, que é o Pinheiro Neto Advogados, o Alexandre Bertoldi, ele tem uma ilustração muito interessante para a gente pensar a ideia de substituibilidade, que é a ideia de que, em 1992, se vocês olhassem ali a folha de pagamento do Pinheiro Neto Advogados, você tinha lá 72 datilógrafas. E se você for olhar a folha de pagamento mais recente do Pinheiro Neto, não existe nenhuma datilógrafa. Essa é uma ilustração bastante importante para a gente pensar, bom, todas as datilógrafas foram substituídas? Sim. Por quê? Elas executavam algumas poucas funções
e algumas poucas funções que foram atingidas diretamente pela tecnologia. E aí a nossa pergunta é, bom, que funções no campo jurídico podem ser afetadas quando a gente pensa ali essas novas tecnologias, como eu mencionei ali a partir de uma terminologia bastante vasta e muito comum ali nos órgãos de imprensa. Uma das coisas que a gente percebe é, bom, será que a profissão jurídica vai ser menos intensiva em seres humanos? Essa é a primeira provocação que estruturou a nossa pesquisa. A segunda delas, será que a própria prestação do serviço vai ser alterada? E ela vai ser alterada como? E ela vai ser entregue como? O Alexandre, por exemplo, mostrou ali quadros em relação, quadro de análise de dados agregados que podem utilizar, por exemplo, em avaliação de risco, em projeção de cenário, em efetivamente compreensão melhor como um juiz decide e assim por diante. Uma das coisas interessantes é, por exemplo, será que escritórios de menor porte, se nós tivermos lá uma área jurídica, uma profissão jurídica menos intensiva, organizações jurídicas menos intensivas em recursos humanos, será que a gente vai ter uma maior competitividade de escritórios de pequeno porte em relação a escritórios de maior porte? Se nós não somos intensivos em seres humanos, quer dizer que a gente pode, no final das contas, por meio de novas tecnologias, ganhar envergadura, crescer mais rapidamente enquanto organizações de menor porte, concorrendo com organizações, por exemplo, de médio, eventualmente de grande porte na prestação de serviços jurídicos. Pode passar. E aí nasce o projeto Tecnologia, Ensino e Profissões Jurídicas. Pode passar. E esse projeto ele é dividido em duas partes, e eu não vou me ater tanto à metodologia dele. Ele é um projeto que ele nasce numa primeira faceta, tentando pensar, será que a gente é capaz de trabalhar, vamos dizer assim, um mapa geral sobre como escritórios de advocacia hoje investem e absorvem novas tecnologias, desde a mais rudimentar até as mais sofisticadas? A gente tentou montar esse primeiro quadro. E um segundo quadro será que a gente consegue exemplos para entender projetos absolutamente inovadores na área pública e privada, em que esses projetos nos ajudem a ilustrar que tipo de função passa a ser substituída ali por uma nova tecnologia e que janela de oportunidade é criada para que advogados e outros profissionais da área jurídica possam dedicar o seu tempo para realizar outras atividades? É isso que a gente tentou fazer na parte 2 da nossa pesquisa qualitativa. Pode passar. E, nesse sentido, o nosso universo de análise foram 403 escritórios na pesquisa quantitativa, espalhados por estados brasileiros, e a ideia é que a gente aplicou um questionário estruturado para entender o grau de inserção tecnológica, medindo o que é investido em tecnologia e o que é absorvido em tecnologia. Pode passar. E como é que a gente acabou distribuindo ali de maneira aleatória? A gente teve ali essa distribuição, 12% norte e nordeste, 7% centro-oeste, 69% sudoeste, 12% sul. O curioso é que a gente queria, para fim de definição de base estatística, a gente queria saber qual que é o universo total de sociedades de advogados registradas no Brasil. E a gente fez essa primeira pergunta para o Conselho Federal da OAB. Quando a gente fala em dados, como o Alexandre muito bem mencionou na palestra dele, a gente pensa que esses dados podem ser bastante importantes. Quando a gente fez a solicitação, o Conselho Federal da OAB disse que não detinha essa informação, o número de sociedades de advogados registrados no país. E quando a gente fez o pedido para as respectivas seccionais, algumas responderam, outras não, só 7 nos disponibilizaram esses dados, que foi razoavelmente suficiente para a gente chegar ali numa distribuição razoável para entender que nós poderíamos ter relevância estatística. Pode passar. Aqui, na verdade, é uma distribuição do universo que a gente analisou. Então, 62% são escritórios de 3 a 10 advogados e 3% mais de 100 advogados. Pode passar. Bom, e aí o que a gente percebeu? A gente perguntou sobre várias tecnologias possíveis, mas uma chamou muita nossa atenção e a gente pensou, vamos tentar discutir ela no pormenor, porque a gente percebeu que o nível de adesão até era bastante razoável. Então, vamos pensar em automação de documentos jurídicos a partir de várias técnicas diferentes, com vários propósitos diferentes. Pode passar. Bom, então, por exemplo, você pode, desde ali, automatizar, por meio, por exemplo, de um algoritmo, um sistema, por exemplo, expert, que você pode utilizar, a produção de uma procuração, de uma petição de juntada, de um subestabelecimento, algo bastante simples para se fazer, ou você pode partir também para a automatização da produção de documentos um pouquinho mais complexos, que em alguns casos era realizada. Pode passar. Bom, e o que a gente percebeu, e esse foi um resultado que a gente obteve,
Desses 403 escritórios de advocacia espalhados por várias regiões do país, a gente percebeu que 26% efetivamente usavam de maneira direta, ativa, para produzir geração automática de documentos por meio de algum tipo de ferramenta tecnológica. Aí vocês podem me perguntar o seguinte: o que significa esse 74%? Significa que esse